esse número para 1,5 milhão de evangélicos atualmente. Então, uma igreja que tinha 170 mil passou para 1,5 milhão. Na China, por exemplo, o governo comunista implementou o que eles chamam de Revolução Cultural, 1968 e 69. Mesma coisa, fechou todas as igrejas, seminários, expulsou todos os missionários, matou pastor, torturou cristão. Nossa, tem gente que está presa até hoje, lá na China, desde a Revolução Cultural. Beleza. Aquela igreja chinesa tinha aproximadamente 7 milhões de evangélicos. E aí, nesse mesmo sistema de pensar no homem como um todo, de saídas para a aparência, para a clandestinidade, grupos pequenos, contato mais pessoal, se preocupar com os chineses, apesar das limitações, da pobreza, da perseguição, da opressão do governo, de tudo isso, a igreja começa a crescer, crescer. E hoje já passa de 120 milhões de evangélicos. É a segunda maior igreja do mundo, a igreja chinesa. 120 milhões, sem ideia, quase mais da metade da população do Brasil. Pensando que a China tem 1 milhão e 300 milhões de habitantes, é pouco ainda, mas a igreja segue crescendo nessa visão, do cuidado mais integral do ser. Beleza? Não é permitido o evangelho? Não, a pregação pública ainda é proibida, existem muitas restrições do governo, só que diferentemente por exemplo, do Vietnã e de Cuba, o governo chinês, para resolver essa questão do crescimento da igreja, criou uma igreja oficial, chama Igreja das Três Autonomias. É uma denominação do governo em que os pastores são escolhidos pelo governo, são membros do Partido Comunista, não podem pregar Gênesis, Apocalipse, a volta de Cristo, não pode falar, não pode trabalhar com menores de 18 anos, só Bíblias que são oficiais do governo, que tem essas alterações que eu disse para vocês. Mas o governo controla muito. E aí, desses 120 milhões de cristãos que existem na China hoje, 80 milhões fazem parte da igreja clandestina, que é essa igreja que se reúne em cavernas, nas montanhas. Aí é completa a palavra, né? Exatamente, aí para eles é completa. E a igreja clandestina, ela tem uma certa, vamos dizer assim, rixa, um problema com a igreja oficial, porque justamente a igreja oficial é totalmente controlada pelo governo. Só que Deus é tão maravilhoso, e como eu já compartilhei com vocês, a missão é dele, ele é o que está mais interessado no cumprimento da missão, que Deus tem feito um avivamento dentro da igreja oficial chinesa. Essa igreja ela tem um pouco mais de 20 milhões de cristãos da igreja oficial. Você tem aí outros 20 milhões que pertencem a igrejas católicas, sejam clandestinas, porque também tem igrejas católicas clandestinas, ou uma igreja católica oficial do governo, que assim como tem uma igreja oficial evangélica, tem uma igreja oficial católica. Então esses grupos católicos são 20 milhões, os grupos protestantes do governo são 20 milhões e 80 milhões são cristãos de igreja clandestina. O que eu estava falando? Me perdi. Isso, na avivamento da igreja oficial. A missão é de Deus, missioneiro. Deus é tão maravilhoso que ele começou o avivamento na igreja oficial. Eu estive agora com um grupo lá em julho, levei 17 brasileiros para a China. Nós fizemos um contrabando de 130 quilos de Bíblias e livros cristãos. E o nosso foco era distribuir essas Bíblias para a igreja clandestina. Mas eu fui pregar numa igreja clandestina, num restaurante, e aí a pastora chegou e falou assim para mim: olha, Deus me deu uma oportunidade de ter amizade com uma pastora da igreja oficial. Ela falou assim para mim: quando você tem um amigo ilustre, você apresenta esse seu amigo para o seu melhor amigo, esse seu melhor amigo vai ficar feliz, porque ele conheceu essa pessoa ilustre, você honrou ele apresentando essa pessoa. Ela falou assim: então eu quero levar você e os brasileiros para conhecer essa pastora da igreja oficial. E a gente foi. Chegamos lá, a pastora super aberta, deu oportunidade para a gente cantou, eu trouxe uma palavra, oramos pela pastora, pelos irmãos da igreja, alguns líderes estavam lá. E aí essa pastora ficou tão feliz na igreja oficial que ela falou assim: vocês vão para onde agora? Eu falei para a cidade que a gente ia, ela falou: eu tenho um amigo que é pastor lá, de uma igreja oficial, eu quero que você vá lá também conhecê-lo. A gente foi nessa igreja oficial de lá. Aí essa igreja, a pastora presidente lá, a pastora Kim, uma igreja de 4 mil membros, igreja oficial chinesa.
E aí ela falou assim, olha, eu quero que você ministre para os líderes da minha igreja. Deveria ter umas 80 pessoas. E eu ministrei para os pastores e líderes dessa igreja oficial. Aí essa pastora falou, nossa, foi bênção, isso aqui, eles gostaram, choraram, vocês virem as fotos, vocês não acreditam. Esse mover de Deus muito especial e único dentro da igreja oficial. Controlada pelo governo, câmera para todos os lados e tal. E aí ela falou, vocês vão para outra cidade. Ela falou, vou, eu quero que você vai para lá, eu conheço um pastor lá, eu quero que você ministre na igreja desse pastor. E eu fui. E aí é uma igreja enorme, assim, deveria ter umas 3.000 pessoas no culto, assim, uma igreja muito grande. E nós ministramos e o pessoal estava com tanta sede e fome de Deus, o pessoal dessa igreja oficial, que a gente ministrou mais ou menos umas 3 horas, entre cânticos e palavras e testemunhos. Que aí o pastor ele falou assim, não dá para você falar mais. Aí eu falei mais. Aí depois na minha intérprete, a Kendi, que é uma chinesa que é missionária dentro da China, ela falou mais. E assim a gente ficou acho que umas 5 horas ministrando e o pessoal saindo de casa. Eles iam querer uma igreja monstruosa, muito velha. Então Deus está fazendo algo muito especial na China. E isso mostra mais uma vez a missionária. Por mais que aparentemente essa igreja seja problemática e ela realmente tem muitos problemas teológicos, limitações, restrições, Deus está interessado em alcançar aquelas pessoas e Ele tem feito um avivamento lá. Então nós vemos aqui que, voltando para aquele slide, que Deus ele está interessado que a igreja cresça, o evangelho seja pregado, o reino seja expandido, e Ele vai usar a igreja para isso, por meio, lógico, de uma preocupação integral com o ser. Sim, a gente chegou até aqui sem talvez ter considerado isso. Muitos missionários provavelmente fizeram isso em seus ministérios, mas não era a preocupação maior deles, era só pregação verbal. Mas hoje a gente não pensa só em pregar verbalmente, mas em cuidar do ser como um todo. E a gente sabe que, pelos exemplos, isso traz resultado, vamos dizer assim, imediato. Essas igrejas elas cresceram e rapidamente porque elas se preocuparam não só em pregar o evangelho. Muitos missionários já tinham ido para o Vietnã, muitos missionários já tinham ido para Cuba, muitos missionários já tinham ido para a China. Mas por que cresceu agora? Porque a igreja se preocupou com o todo do ser. E a perseguição, de alguma maneira, está ligada a isso. Porque fez a igreja entender que mais do que templos e prédios, ela tinha que se preocupar com os templos vidas. E aí então os frutos vieram.